Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Grisa TV, um olhar pangrisiano. No programa de hoje vamos falar sobre brinquedos e jogos na formação do imaginário infantil e popular. Para falar sobre isso, vamos receber mais uma vez o Dr. Pedro Antônio Grisa. Boa noite, Dr. Pedro. Boa noite, Douglas, e todos os nossos acompanhantes, né, por vários meios, TV, internet e tudo mais. Dr. Pedro, acho que para iniciar esse assunto, o senhor que vem de origem rural, né, do interior, poderia nos contar um pouco sobre a função dos brinquedos e jogos e que tipos de brinquedos e jogos o senhor teve contato na sua infância? Bem, o principal era cavalo de pau, né? Que a gente andava a cavalo da vassoura ou de outros pedaços de pau comprido. E a gente fazia aquilo, era uma fantasia muito grande. Digo, depois a gente também tinha fantasia de ficar caçando, né? Porque naquele tempo a gente não matava passarinho, a gente ia buscar a carne que se escondia atrás das penas. Eu digo, então a gente ia tudo isso, e depois a gente brincava com sabugo, com tudo que era coisa, pedra, tudo que você achava, você na fantasia, na imaginação, você dava vida e forma. Eu digo, porque ele não dava só vida, dava forma. Porque às vezes o sabugo virava boneca, às vezes o sabugo virava soldado, e assim por diante. Então, e as pedras tinham as mais variadas funções. A diversão era mais composta de imaginação do que de outra coisa, né? Diferente de hoje em dia. Exatamente, porque daí a imaginação era realmente utilizada em todos os sentidos, eu digo. E porque também, o que acontece? Eu digo, os nossos brinquedos, todos eram para divertir de forma inocente, vamos dizer assim, de forma inteligente e de forma construtiva. Então eu digo que eu vejo hoje quanto isso contribuiu para a formação da minha personalidade. E o senhor percebe uma diferença entre os brinquedos de hoje em dia? Acha que eles estão menos educativos? Veja, digo, eu não sei se dá para dar esse termo, menos educativos, porque sempre o ser humano está sendo educado, ou para o bem ou para o mal. Então, eu digo, se os nossos davam uma formação, eu diria assim, mais natural, mais ligada com as coisas, que a natureza em si é bonita, é construtiva, é benéfica, a natureza não tem defeitos, eu digo. E quem cria defeitos na natureza é o ser humano. Inclusive, eu digo, um dos temas que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, é o ser humano como o pior predador do planeta, né? Então, eu digo que isso é uma verdade. Não tem nenhum ser vivo nesse planeta que seja mais nocivo à vida do planeta que o ser humano. Então, eu digo, embora ele esteja buscando a sua própria sobrevivência, então os brinquedos atuais, eles têm isso, que eles têm uma riqueza em determinado sentido. O que eu acho que falta não é a questão dos brinquedos, é a questão dos educadores saberem dar qualidade aos brinquedos, e como falamos num programa anterior, de que também você vai dar um brinquedo para uma criança, vai dar um tablet, porque a criança hoje usa tablet, né? Então você tem que, já antes de dar, o problema é o seguinte, e que ainda tem um lado muito selvagem no ser humano, que acha que a criança aprende tudo sozinha, que é só dar, que ele vai aprender a usar. Como digo, também você tinha a ilusão que deixa o cara crescer e vai saber usar o sexo. Não vai saber usar, se ele não tiver uma orientação adequada. Eu digo, se ele não tiver a orientação de limites, de saber saber o que vai dar no final um resultado mais benéfico. O que importa são os objetivos alcançados no sentido de objetivos benéficos, construtivos e que favorecem a qualidade de vida do indivíduo, do grupo, da comunidade, do estado, do país e do planeta. Nós temos que focar mais essa questão de que benefícios vêm depois. Porque eu já disse aqui que a espécie humana atualmente sofre a consequência de 3 pestes. E eu chamei de peste para ser um termo bem forte mesmo. Com a peste bubônica na França, na Europa e assim por diante. Individualismo,
egoísmo e imediatismo. Então, isso faz o quê? Faz com que tudo isso não abra os horizontes da vida. Porque o individualismo fecha as pessoas sobre si mesma. E não é capaz nem de olhar do lado, nem de saber que o Douglas está aqui me ajudando a fazer o programa. Se eu fosse individualista excessivo. Mas hoje, até digo uma coisa que veio para ser boa, e eu vejo que está ficando cada vez menos boa, que é a tal da autoestima. A autoestima está levando para o individualismo. Exagerado. Isso é mal para a espécie humana, que nenhum ser humano é ilha. Então, outra questão, individualismo, egoísmo, digo, egocêntrico, todos nós somos. Não há como fugir disso. Eu sou o centro do mundo para mim. Mas o egoísta é aquele que só pensa em si e não percebe que ao compartilhar com o vizinho do lado, ele pode ser mais beneficiado. Eu digo, veja, eu dou um exemplo meu mesmo, porque essas coisas eu sempre levei em conta na minha vida. Digo, hoje eu tenho uma estrutura empresarial, uma estrutura de conhecimentos mais do que empresa, é que eu estou buscando beneficiar muitas pessoas. Inclusive agora eu decidi, eu vou ser milionário, eu não quero mais ser rico. Rico é muito pouco, porque eu quero realmente difundir os meus livros, eu quero passar adiante as informações que nós temos e que eu vejo cada vez mais aumenta o volume de pessoas e que agradecem a contribuição que eu dei a elas pelos meus livros, pelo programa atualmente. Quantas pessoas hoje estão se reunindo para assistir o meu programa e depois elas continuam lá tomando café, tomando chá, ou fazendo outra atividade, tomando chimarrão e trocando ideias sobre o programa que assistiram. Às vezes eles criticam até o Grisa, mas isso faz parte da festa da vida, né? O Grisa também não é perfeito, né? Mas eu procuro fazer o melhor. Então, trocando ideias entre elas, aprofundo e daí vão ler. Olha, o Grisa disse que ele falou no programa, ele tem nesse livro, assim, assim. Eu digo, então o que acontece? Aí as pessoas percebem que o que eu falo aqui, acabei de falar, que eu busco dar minha contribuição para ajudar a espécie humana a ser melhor e mais feliz, é o slogan que mais repito aqui nesse programa. Eu digo, isso é autêntico. Então eu digo, agora eu quero ser milionário, por quê? Porque eu quero difundir muito mais livros e quero realizar muito mais atividades. E também eu digo, hoje posso me dar a um luxo, que eu tenho hoje várias equipes de profissionais Brasil afora, que estamos hoje em 6 estados, e temos 7 unidades do nosso instituto, de IPAP, e agora estamos plantando no Rio Grande do Sul. O ano que vem, o IPAP está no Rio Grande do Sul com o curso nosso tradicional. Eu digo, e tenho descoberto que tem profissionais de altíssima qualidade no Rio Grande do Sul, agora que estou empenhado de fato a fazer funcionar o Rio Grande do Sul, como o nosso instituto também. Então tudo isso é distribuir benefícios, não ser egoísta e não ser individualista e não ser imediatista. Digo, você tem uma qualidade que eu sempre tive, nunca busquei ser imediatista. Até as pessoas diziam, Grisa, você é faca queijo na mão e você não faz. Eu não, porque o meu objetivo não é ter resultados imediatos e galopantes e chamar muita atenção de muita gente. Eu digo, não, eu prefiro caminhar um pouco mais devagar, mas atingir profundamente as pessoas. O meu objetivo não é imediatista e não é de horizonte pequeno. Eu digo, quando eu comecei a publicar os meus livros, já falei aqui, repito, eu dizia, eu quero escrever livros para os próximos 30 anos, não para 3. Eu digo agora, não só para 30, mas para 300, já estou pensando em 3.000. Já passou, né? Já passou. Doutor Pedro, o senhor fala sobre bonecos e armas de brinquedo. Você acha que esses brinquedos têm o poder de influenciar o perfil psicológico da criança que está se formando? Veja, ontem eu estava refletindo sobre isso, pensando nos programas de hoje. Que, na verdade, até foi um caso que eu atendi ontem, uma senhora que tinha
se sentiu muito solitária a tempo de criança, porque a mãe, ela sentia como se a mãe a rejeitasse. Eu mostrei para ela que não era a mãe que rejeitava a mãe, na verdade, se sentiu decepcionada porque ela não nasceu menino, né? Então ela ia se esconder, lá ela morava na fazenda, num paiol, em cima, da parte de cima do paiol, tinha onde o pai guardava alfafa, enfim, pasto para o gado. Ela ia lá em cima se esconder. E um dia ela chegou lá e tinha uma gata com gatinhos, que também tinha se encontrado lá o seu refúgio. E aí ela começou a brincar com os gatos. E aí ela começou lá, disse que ela tinha muito gato. Aí os gatos foram chegando. E ela não dava comida. Por que tantos gatos iam lá? Uma, porque lá era um lugar bom para se protegerem contra outros lugares que seriam mais ameaçadores para os gatos. Mas ela, então, passou a ter muitos gatos. Então, agora ela casou, teve filhos, agora os filhos saíram de casa e agora ela diz, os gatos estão voltando. Agora ela começou a ter novos gatos. Então ela disse, olha, Grise, que fantástico. Eu disse, mas são... Então, quando a criança usa um brinquedo, por exemplo, uma arma, eu até estava refletindo sobre porque eu sempre estudo as coisas a partir de mim. Então eu lembrei que que o nosso filho, o César, era pequenininho, acho que ele tinha 2 anos e meio, eu lembro que eu fui lá e comprei uma metralhadora para ele, de brinquedo. Ele brincava tanto com aquela metralhadora, só que depois, quando eu comecei a estudar que armas poderiam influenciar a pessoa, eu digo, mas não é bem assim. Não é só o brinquedo que influencia a pessoa. A pessoa escolhe o brinquedo que está mais de acordo com o seu psiquismo, com os arquivos mentais que estão no seu subconsciente. Então, existe o verso e o reverso. Digo, por que antigamente as meninas brincavam mais de boneca que hoje? Ou as bonecas eram bonecas para ela ensaiar o papel de mãe? Doutor Pedro, só um minutinho. Vamos fazer um intervalo agora, o senhor responde essa pergunta no próximo bloco, pode ser? Bom, pode ser. Você não saia daí, em 2 minutos nós já voltamos com mais Grisa TV, um olhar pangrisiano. Até já. Há 15 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, o sistema solar começou a existir e a se organizar num conjunto de planetas, satélites e outros astros, sob a luz do astro-rei, o Sol. Dentre os inúmeros planetas está a Terra, que tem todos os elementos necessários para que a vida seja possível. Esse planeta, seguindo as leis perfeitas e imutáveis, começa a ser habitado e milhões de espécies vivas vão surgindo. Mas a maior obra do grande Criador, o Deus da vida, só foi pensada e criada bilhões de anos após as primeiras criaturas surgirem. Seria essa obra tão complexa, difícil de ser projetada e criada? Seria essa obra demasiado perigosa para existir antes? Ou essa obra, por sua grandeza, teria sido apenas iniciada e necessitado mais tempo para ser concluída? Há apenas 10 bilhões de anos, a grande obra é apresentada ao planeta. A caçula das criaturas começa a existir. O Homo sapiens, o homem inteligente. O planeta azul tem um novo rei, o ser humano. E há 10 milhões de anos, esse ser procura-se. Tenta encontrar sua origem cosmodivina, seu equilíbrio interior, seu autoconhecimento, seu modo harmônico de ser. Nas últimas décadas, dedicou-se intensamente ao estudo das leis que regem a matéria e a cada dia o homem é surpreendido com novas tecnologias que propiciam sempre mais conforto e prazer. E ao mesmo tempo, esse ser sente-se cada vez mais num vazio existencial. E eis então que surge uma nova ciência, a parapsicologia, que vem resgatando o ser humano como tal. Um novo homem, com novos valores,
com uma nova consciência, com uma nova cosmovisão. Estamos de volta com o programa Grisa TV, um olhar pangrisiano, falando hoje sobre a influência que os brinquedos e jogos têm na formação do imaginário infantil e popular. Dr. Pedro, nós falamos no bloco anterior sobre a influência que as armas de brinquedo e as bonecas têm. O senhor ia falar especificamente sobre as bonecas e as meninas? Bem, veja, até pouco tempo as bonecas tinham o objetivo de preparar as meninas para ser mães. Por isso tinha uma boneca que dormia, a boneca que tinha que fazer a mamadeira, fralda, etc. Então, agora, até eu já falei no programa anterior sobre a Barbie, que é a boneca solteirona. Depois ela acaba casando, mas se separa logo e... Enfim, é aquela mulher de hoje. Até o senhor não conhece as novas bonecas que estão fazendo sucesso, mais até do que a Barbie. Que é sucesso entre as meninas agora, é uma tal das Monster High. São monstros, elas não são nem seres humanos de verdade. Foi bom você falar nisso, Douglas, porque eu lembrei que no atendimento meu que eu faço, às vezes aparecem adolescentes que gostam de caveiras. Então eu lembrei de Santo Inácio, que no retiro dele aparecia caveira. Mas como? Para dizer que a nossa vida aqui é rápida e que temos que pensar no céu, porque o objetivo dele era esse como membro da Igreja Católica dentro da filosofia da época. Então o que acontece? Esses bonecos representam, não só representam o cultivo imaginário das crianças, como eu já falei, mas representa como a nossa sociedade está evoluindo. Não vamos pensar que nós vamos ter uma evolução sempre somente para frente. A evolução da espécie humana como um todo é ir para frente, é evoluir, crescer mais, aperfeiçoar o ser humano. Mas é que acontece que no meio do caminho, eu lembro sempre que eu ficava olhando para as árvores lá no meu tempo que eu morava na roça, de criança, que havia árvores que descascavam todas. E até um dia eu lembro que eu disse para o pai, por que essa árvore está descascando assim, parece que ela vai morrer? Não, o pai disse, ela está descascando porque essa casca velha não serve mais para ela. Está nascendo uma nova, que ela é mais elástica e vai ser maior. Disse. Então, eu percebi, daí o pai me falou que também o lagarto perdia a casca, perdia o couro velho, que era feito de escamas. Então, eu percebi que existe essa questão. Então, veja, também a evolução da espécie humana tem a parte central que vai evoluir, a parte melhor. Mas vai morrer muita gente do lado, vai ter muita casca podre caindo. Então, muita casca velha e podre caindo. Então, o que acontece? Esses brinquedos mostram que qualidade de vida tem essas pessoas. Porque não é porque a criança que é inocente. E não é porque a criança é que tem direito a viver muito. Não, vai depender do que a mãe, a gestante, colocou na cabeça da criança enquanto gerava a criança. E até hoje, nós, parapsicólogos do Sistema Grisa, somos os únicos que ainda vejo assim com condições profundamente adequadas, por isso que eu estou me dedicando a escrever mais, para ajudar as pessoas a melhorarem efetivamente a qualidade de vida. E não simplesmente, agora é diferente que no passado. Mentira, a essência do ser humano continua a mesma. Os bandidos podem ter mudado. Os utilizadores inadequados do sexo, seja na pedofilia, seja na prostituição de tudo que é tipo, pode ter evoluído. Pode ter mudado, mas a essência do ser humano não mudou. O ser humano, como ser vivo, tem seus objetivos a serem alcançados. Então, também a qualidade dos brinquedos, dos tipos de brinquedos, mostram que algumas pessoas, que grupos de pessoas, estão fadados à morte. Por quê? Porque são a casca velha que não serve mais para a árvore da vida, da história da verdadeira espécie humana. Então isso tudo também se reflete nos brinquedos.
Então agora eu digo, eu acho que tudo isso tem que prestar atenção. Então não é importante o que a criança vai fazer com o brinquedo. É o que você vai orientar a criança, que ela vai poder usufruir de forma melhor daquele brinquedo, daquele tablet, daquele celular, daquele cartão de crédito que nós falamos aqui a vez passada. Como ela pode usar tudo isso para preparar melhor o seu futuro, o futuro. Chega de ficar falando que tem que viver o presente. O presente já passou. Quem vive o presente está dentro do imediatismo e nada mais. Então temos que pensar no futuro. A criança tem que abrir horizontes, como eu falava há pouco. E o brinquedo tem que ensinar isso. Doutor Pedro, o senhor falou em tablet, vale a pena dar a dica para os pais que estão em casa? Muitas vezes os pais dão o mesmo tipo de tablet que compram para si e para os filhos. Vale a pena lembrar que existem modelos específicos para crianças, esses modelos possuem diversos bloqueios especiais, nos quais os pais podem ter controle a que tipo de conteúdo o filho vai ter acesso, inclusive até para ele não ter acesso a sites onde ele pode comprar jogos, botar os dados dos pais e botar a própria família em risco, né? Perfeito. Então, olha, Douglas, excelente a tua contribuição, porque eu sempre digo que o Douglas colabora com o meu programa. Eu já dei elogios aqui, que a minha esposa, quando nós começou a fazer o programa, dizia que o Douglas faz perguntas inteligentes. O Douglas, só que agora ele é mais do que apenas perguntador. Ele é meu pesquisador. Então ele pesquisa para quando eu dou a temática dos programas que vão vir, e ele pesquisa, e por isso que ele faz essas perguntas e faz essas colocações. Eu digo, escutaram bem o que o Douglas falou? Não tem que escutar só o que eu falo, o que o Douglas fala também. Essa questão dos tablets, como eu tenho minha limitação visual, eu não sabia que existia tablets hoje, tablets específicos para criança. Está aí a dica. Então vamos ser mais espertos, senhores pais, para ter um futuro que não seja como tantas pessoas chegam no meu gabinete de orientação parapsicológica chorando. Eduquei meus filhos e agora me abandonaram. Agora eles não querem mais saber de mim. E quantos pais ainda têm capacidade de chorar e ficar dentro da sua casa, está ótimo. Quando tiverem sido jogados lá naqueles lixos de algumas casas de velhos, eu digo, de lixo de ser humano, graças a Deus estamos melhorando muitas casas de idosos, melhoram o seu investimento na manutenção da qualidade de vida do ser humano, também na longevidade. Mas nós sabemos, nós já vimos muitas vezes por aí informações de quantas casas de idosos são de velhos abandonados e muitas vezes de 8 ou 10 filhos vivos. Por quê? Acabou a família. Para essas pessoas acabou a família. Mas a família não acabou. A família não morreu. Pode ter morrido para algumas pessoas. Mas isso é a casca velha que está caindo. Doutor Pedro, antigamente aqui no Brasil, principalmente antes dos anos 90, antes do advento da tecnologia, as brincadeiras costumavam ser mais coletivas, em grupo. Depois, com a chegada dos jogos eletrônicos, foi se individualizando, né? As pessoas passaram a jogar sozinhas em casa, e agora começa-se um novo movimento de recolaboração nesse sentido. Com os jogos online, as pessoas passam agora a jogar conectadas, não mais com amigos, conhecidos, vizinhos de porta, mas com qualquer pessoa em outro lugar do mundo. Olha, esses dias ainda assisti um programa de televisão, não lembro qual canal, mas que está se buscando resgatar, inclusive, os brinquedos de roda entre as crianças, para estimular a convivência. Inclusive uma escola, que não me recordo se era aqui de Santa Catarina, acho que era de Santa Catarina, em que se buscou reeducar na moda mais próxima da forma antiga, evitando as coisas negativas do passado, incorporando algumas coisas boas do presente e do futuro, mas sem perder a essência da educação. Eu já falei aqui em programa anterior que eu digo, tem que brincar de manutenção da escola. Então, nessa escola, eu lembro algumas coisas que foi apresentado. Se resgatava brinquedo de roda, se resgatava brinquedo de
a arrumar plateia para assistir ao jogo de futebol, 2 times da mesma escola, 2 turmas fazer campeonato de futebol dentro da escola, entre as turmas, e assim por diante, de vôlei, e assim por diante. Mas também todo mundo solidário para quê? Para fazer a manutenção da escola. Para que eu digo assim que realmente às vezes eu fico abobalhado. Parece que eu não estou no planeta Terra. Quando eu vejo escolas caindo aos pedaços, quando eu vejo tetos furados de escolas, digo, e cadê o diretor? Já falei isso aqui, repito. Então a criança também tem que ser ensinada a brincar de manutenção da escola. Eu digo, do jardim. Às vezes nem tem jardim mais. Digo, mas cuidar da quadra de esporte, cuidar do que é nosso. A escola é sua, não é do prefeito. A escola não é do governador. A escola é sua, diretora. E também ensinar o seu aluno a brincar de coisa construtiva e benéfica. Essa é a qualidade da educação que nós temos que ter. E podemos aí até fazer movimentos solidários. Vamos fazer concurso entre escolas, aproveitando as redes sociais? Vamos criar coisa bonita na rede social, pô. Vamos dar. E assim por diante. Então, Douglas, se você quiser complementar isso que você começou a falar sobre essas conexões por meio de instrumentos mais modernos, complementa para nós. Não, na verdade eu achei interessante o movimento porque primeiro a gente brincava coletivamente, o individualismo que nasceu com o neoliberalismo, né, com a globalização, levou a gente para ficar trancado dentro de casa, cada um com o seu dispositivo, e agora surgiu naturalmente a necessidade de a gente se reconectar com as outras pessoas e jogar, mesmo que online, mas em grupo com outras pessoas. Achei só interessante que a gente acabou voltando para o que já era antes. Como o senhor falou, às vezes a gente evolui involuindo, né? Mas a gente se dá conta do erro e volta atrás. Isso mesmo. Então, parabéns, Douglas. Obrigado pela informação. Eu digo, mas também aqui eu quero lembrar o seguinte, gente, é que nesse nosso processo evolutivo eu sempre falo que nós, parapsicólogos do Sistema Grisa, nós somos os cientistas do invisível, do imperceptível aos sentidos, que são as essências. A essência é invisível. Se eu pegar aqui, eu digo, meu celular aqui, e eu soltar, meu celular vai cair. Mas você está vendo a lei da gravidade que puxa para baixo? Tudo que é a lei da gravidade é uma lei essencial do universo, faz parte das essências do universo. E todas as essências que regem o funcionamento do universo são imperceptíveis aos nossos sentidos. Ok, doutor Pedro, então com essas belas palavras a gente conclui o programa de hoje. Você de casa pode continuar aprendendo muito mais sobre parapsicologia em nosso portal na internet. Acesse www.sistemagrisa.com.br. Para rever o programa de hoje, basta ligar aqui na TV Floripa ou no nosso portal, neste sábado e na próxima segunda-feira, às 20 horas. Quinta-feira que vem, às 21h, nos encontramos aqui novamente para mais um episódio de Grisa TV, um olhar pangrisiano. Muito obrigado pela sua presença, boa noite e até a semana que vem.